A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Sou seu irmão em Cristo, Edson. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, nós vamos estarmos estudando a nossa lição de número 12, do dia 17 de junho de 2018. O segundo trimestre de 2018. A nossa lição, a revista, ela traz o título Os Valores Cristãos Enfrentando as Questões Morais de Nosso Tempo. Tá certo? O título da nossa lição é a Ética Cristã e Política. Essa é a lição de número 12, na qual nós vamos estarmos estudando nessa oportunidade. Tá? Aí no nosso canal no YouTube você vai nos encontrar com o nome de Alba Edson Gomes Livramento, que é o meu nome na qual você nos encontra aí no nosso canal. Eu mais uma vez te peço encarecidamente a vossa compreensão e nos ajude aí inscrevendo no nosso canal. Fazendo assim, você, além de estar adquirindo algumas mais experiências no seu desenvolvimento espiritual e conhecimento aí das Escrituras Sagradas, você está nos ajudando a pessoas, né, a salvar aí entendimentos, né, vidas. E esse é o intuito da nossa aula, né? Ensinar e aprender com os irmãos. Aprender sempre é muito bom. O nosso texto áureo nos diz o seguinte: portanto, dai a cada um o que deveis, quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor. A quem honra, honra. Romanos, capítulo 13, versículo 7. Verdade prática também nos diz: a política faz parte da vida em sociedade. Como o cristão não vive isolado, ele deve ter consciência política, sendo sal e luz neste mundo. Muito bem. Estamos aqui diante de dois textos, na qual o nosso texto áureo nos exorta a darmos a quem de direito, tá certo? Darmos a quem de direito, ou seja, se é de direito de uma determinada pessoa, então eu tenho que pagar, eu tenho que dar, eu tenho que distribuir. Quando fala a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, então a quem de direito eu tenho que dispor e pagar, tá certo? Se devo, precisamos pagar. Se é honra, se é imposto, se é tributo, que é o mesmo, né, que é imposto, e assim sucessivamente. Assim como, uma vez eu reconhecendo o direito que eu preciso pagar, então isso representa uma política. Uma vez que eu vivo em sociedade, eu preciso me expor a esses direitos, tá certo? Fazendo isso, então, como cristão, como diz aí o texto, a política faz parte da vida em sociedade. E se eu, como cristão, eu não posso viver isolado, nem devo, também vivo em sociedade. Então, uma vez que eu vivo em sociedade, eu preciso analisar com consciência também a política, mas de uma maneira bastante, além de democrática, uma maneira que eu faço isso para glorificar o nome de Deus, o nome do Senhor.
sendo o sal da terra e a luz do mundo, como diz na palavra de Deus o Senhor Jesus, alertando para que nós fôssemos o sal da terra e a luz do mundo. Muito bem. Aqui nós temos uma leitura diária que eu não li, mas eu gostaria que você lesse, tá certo? Que se encontra também na leitura diária da revista da Escola Dominical. Para segunda-feira nós temos 1 Pedro 2,17. Para terça-feira nós temos 1 Timóteo 2, do 1 ao 2. Quarta-feira nós temos Mateus 22,17. Quinta-feira nós temos 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Sexta-feira temos Romanos capítulo 13, versículo 4. E no sábado, Isaías capítulo 5, versículo 20. São referências bíblicas para pequenas reflexões aí durante a semana aí para os irmãos. Tá? A nossa leitura bíblica em classe também se encontra no livro de Romanos, no capítulo 13, versículo do 1 ao 7. Também não vou ler, aconselho que você leia, porque essa leitura é de bastante proveito e importante para o entendimento da nossa aula. O objetivo da nossa lição nós temos aí 3 objetivos específicos. O primeiro objetivo é apresentar uma perspectiva bíblica da política. O segundo objetivo é compreender que a separação do Estado da Igreja é uma herança protestante. Então vamos explicarmos isso aí, o que é isso. Terceiro objetivo é mostrar como o cristão deve lidar com a política. Amados, aqui eu gostaria de frisar alguns pontos básicos nesses objetivos específicos, que nada mais é do que os nossos tópicos da nossa lição. E também, quando diz aqui apresentar uma perspectiva bíblica da política, eu já quero deixar aqui claro que muitos irmãos aí vai estar assistindo essa videoaula e pode discordar com alguns tópicos, algumas colocações que traz a revista e que eu aqui pessoalmente fiz alguns estudos, digamos, de ordem como subsídio bíblico, acrescentei aí na nossa lição. Porque é difícil discutir política, mas nós não vamos aqui discutir política. Nós vamos aqui, de uma maneira bem prática e objetiva, colocarmos aqui uma opinião sobre a política. E como que aconteceu a separação do Estado e da Igreja, porque tem heranças protestantes aí. Então nós vamos mostrar as realidades, tá certo? E você pode também colocar a sua conclusão, levar a sua opinião para a sua sala de aula, para discutir com seus alunos. Isso é muito importante. Muito bem. Aqui na opinião do professor, também gostaria que fiz algumas modificações. Gostaria que os amados aí pudessem esclarecer algumas coisas. Eu vou ler aqui porque achei de bastante proveitosa. Hoje estudaremos um tema que, em geral, divide opiniões e quer erroneamente se acredita que não deve ser discutido política. Pois é o que eu falei. Tá? Então, a igreja, de uma maneira geral, os irmãos aí, de uma maneira geral, eu também tinha uma visão bastante limitada, e ainda tenho uma visão limitada, mas hoje eu já olho para a política de uma maneira um pouco mais
rebuscada, digamos assim. Por quê? Porque hoje nós vivemos numa sociedade, um país democraticamente, onde vira e mexe, nós precisamos estar atento aos acontecimentos ao nosso redor. E queira ou não, nós temos que opinar. E essas opiniões, elas refletem na sociedade, principalmente na sociedade em que vivemos, no convívio do dia a dia, em família, na igreja e assim sucessivamente. Muito bem. Sabia que quando se trata deste tema em nossas classes, vão existir dois tipos de aluno, tá? Então, vai existir aqueles alunos que não ouvem nada, que não querem ouvir nada a respeito do assunto e que não gostam do tema. É o que eu acabei de falar. E aqueles que são bastante informados quanto à vida política e social do nosso país. Então, vai haver esses que têm essas opiniões. Aí tem algumas perguntas, vocês podem estar lendo, não vou continuar lendo para ganharmos tempo, mas onde tem uma primeira pergunta aí para o próprio professor. Qual é o grupo que você pertence, que você está? Naqueles que gostam, daqueles que não quer ouvir, nem falar. Muito bem. Continua aí a leitura, né, da opinião do professor. É muito importante que você leiam, dá uma pausa no teu vídeo, leem aí a minha... Eu fiz algumas modificações, mas praticamente é o que está na revista, com algumas alterações aí, eu fiz algumas divisões para o nosso melhor entendimento. Então, reflete aí e dê a sua opinião. Muito bem. A introdução da nossa lição nos diz o seguinte, olha, as escrituras registram a liderança política de grandes personagens bíblicas, entre elas José, o governador do Egito, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 9 e versículo 10, falando sobre José. Esta imagem aí deste grande homem, essa grande liderança, né, que as escrituras sagradas registram, né, desse grande estadista aí, como homem de Deus. E vemos, verificando, nós vemos que politicamente ele foi um grande líder. Nós vemos aí Esther, a rainha da Pérsia e da Média. Tá? Esther, capítulo 5, versículo 2. Essa também uma grande mulher, né? Por que não dizer politicamente também. Ela, sabendo da sentença que estava para com o seu povo, né? Ali o rei Assuero tinha assim determinado um decreto para que todos os judeus fossem mortos através de uma conspiração de um homem que trabalhava no reinado lá, como o equivalente a Moisés quando de Faraó. Então ele era um segundo no reinado, e a Bíblia diz que ele teve alguns problemas lá com o tio de Esther, e por esse motivo ele queria a cabeça dos judeus, tá certo? E quando esse assunto chegou, essa notícia chegou até Esther, a Bíblia diz que Esther se colocou na posição e buscou socorro em Deus, tá? Contudo, apesar desses exemplos, por muitas décadas a política foi satanizada no meio evangélico. Então, como resultado e com sua opinião, a igreja permitiu que o poder público fosse exercido muitas vezes por ateus, ímpios e imorais. Esse comportamento contribui com a eleição, por exemplo, de governos contrário à cultura judaico-cristã.
Para mudar esse quadro, se faz necessário que a igreja amadureça e aprofunde sua consciência política. Pois é. Então já vimos aí dois exemplos bíblicos, e vamos ver mais ainda durante a nossa aula, de um homem e de uma mulher de bastante coragem e politicamente se propôs pela causa de uma nação. Aqui nós lemos que, apesar desses problemas, né, muitas pessoas veem a política de um modo satânico, né, de uma maneira que o cristão não deve envolver. Tá? E eu vou concordar até certo ponto. Por quê? Vamos explicar durante a nossa lição. Porque a política, tudo em nossa volta existe politicamente. Tá certo? E aí a lição nos diz, a nossa introdução nos está dizendo que a igreja, por ter uma visão bastante limitada do assunto, ela permitiu, tá certo? Deu esse poder público, para que por muito tempo fosse governado por pessoas que não têm nada com Deus, ateus, ímpios e pessoas imorais. Nós temos dentro do governo pessoas nessas qualidades. Ateus, pessoas ímpias que não conhecem a Deus, que são satanizados, tá certo? Que têm crenças diabólicas e pessoas imorais. Nós sabemos, vemos aí, tivemos aulas anteriores e demos exemplo. Pessoas que legalizam abortos, pessoas que a favor a favor da prática, e nós não estamos aqui, quero frisar, não estou aqui sendo homofóbico, mas estou aqui contestando a prática, não a pessoa, a prática homossexual. Tá certo? Não estou aqui falando da pessoa, do homem ou da mulher, do homossexual em si. Estou falando da prática. Tá? Nós vemos aí, tivemos uma aula sobre a ideologia de gênero. E nós conversamos bastante a respeito disso. Dá uma voltadinha nas aulas aí, procura a ideologia de gênero e você vai ouvir e tirar suas próprias conclusões. O que fala, de onde vem essa ideologia, de onde vem esses estudos, de onde vem de onde vem essa prática, essas coisas criadas, qual a raiz disso, né? Então nós vemos que é complicado a gente dar ênfase para coisas que deveriam mudar. E como cristão, nós temos como fazer a nossa contribuição. Tá? Esse comportamento contribui com que a eleição, por exemplo, de governos contrário à cultura judaico-romana, judaico-cristã. Então, esses comportamentos contribuem para que a igreja não participe e pessoas imorais continuam no governo, continuam criando leis e fazendo leis e que traz ao nosso país sempre o pior da imoralidade. Muito bem. O nosso primeiro tópico vai falar sobre uma perspectiva bíblica da política. E aqui nós temos 4 subtópicos. Nós vamos falar sobre Deus governa todos os aspectos da vida humana, inclusive o político. Então, tudo está nas mãos de Deus.
Deus levanta homens que o glorificam na política. Vamos falar também o Estado e a política, e vamos falar sobre o Estado e a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Tá? Deus governa todos os aspectos da vida humana, inclusive o político. O que é isso? Olha, as Escrituras mostram que Deus se relaciona diretamente conosco em todos os aspectos da vida. Mateus capítulo 6, versículo de número 33, diz lá que devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Deus nos acrescenta. Tá? Então, quando buscamos o reino e a justiça, Deus se compromete de acrescentar as demais coisas, inclusive aquilo que é imoral. Deus retira aquilo que abomina, aquilo que é abominável, aquilo que fere a família, que fere a sociedade. Quando buscamos o reino de Deus, Deus se encarrega de tirar essas coisas da nossa frente. Isso significa que Ele intervém em nossa jornada diária, pois o Pai Celeste trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64:4. A Bíblia mostra que o Altíssimo remove os reis e estabelece os reis. Daniel 2:21. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Romanos 13, 1. Muito bem, olha. Deus levanta. Agora o nosso segundo subtópico. Deus levanta homens que o glorifiquem na política. Deus levanta homens que o glorifiquem na política. Os exemplos da Bíblia são abundantes, mas destacamos 3 deles. Olha, muitos exemplos na Bíblia a respeito da política, a respeito de homens que Deus levantou para glorificar o seu nome na política. Nós temos aí José, filho de Jacó, em Gênesis, capítulo 41, versículo 37 ao 57. Tá? Já falamos aí, mostramos esta imagem lá, expliquei, e nós temos aí esta imagem aí, José, quando foi levantado por Deus lá na casa de Faraó. Nós vemos que ele, lá no capítulo 41, versículo 37 ao 57, nós vemos lá o que Deus fez na vida de José através da política. Esther, também falamos, a rainha, em Esther, capítulo 2, versículo 12 ao 20. Também comentei a respeito de Esther. E Daniel, capítulo 2, versículo 46 e 47. Nós vemos aqui em Daniel, amados, Daniel, ele se colocou à disposição do Senhor quando ele foi levado cativo pelo o Império Babilônico. A Bíblia diz que chegando lá, o rei Nabucodonosor, ele escolhe Daniel e mais os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 4 homens, Daniel propôs colocar nos vossos corações para que não contaminasse com o manjar do rei, pedindo apenas para que o mestre das iguarias da casa real deixasse que eles alimentassem apenas de legumes por 10 dias. A Bíblia diz que 10 dias era o suficiente para que eles verificassem que o semblante deles seria diferente daqueles que já trabalhavam lá comendo do manjar do rei. E a Bíblia diz que foi feito esse teste e no final dos 10 dias, Daniel e seus amigos tinha o semblante melhor do que aqueles que comiam do manjar do rei. Então, ou seja, o que nós aprendemos aqui? É que não há necessidade diante de Deus
da igreja misturar com o mundo. Não há necessidade da igreja misturar com o mundo. A igreja tem que ser o sal da terra e a luz do mundo. Uma vez a igreja entrando na política, dando a sua opinião e candidatando, tendo seus candidatos para a política, não necessariamente eles podem se misturar com os que já tem lá. Eles podem ter suas opiniões totalmente a favor da realidade, daquilo que é correto. Essa é a opinião da igreja. Essas 3 pessoas se colocaram à disposição do Senhor e por intermédio dele providenciaram o escape para o povo de Deus. Tá? Então, como eu disse, esses 3 homens, essas 3 pessoas, tá? A rainha Esther, José, filho de Jacó, governador do Egito. José foi governador do Egito. E Daniel. Essas 3 pessoas, leiam essas histórias na Bíblia e você vai entender a diferença que esses 3 servos do Senhor fez com a nação vigente da época para Israel, para o povo judeu. Tá? A história da igreja também mostra um homem chamado William Wilberforce, de 1759 a 1833, que por influência do Evangelho é impactado pelo ministério de John Wesley. Foi quem libertou o fim do tráfico de escravo no Reino Britânico. Sim, Deus usa pessoas para glorificar o seu nome na política. Então aqui vemos, aqui nesta imagem, este é o homem William Wilberforce. Ele, através do ministério de John Wesley, ele foi impactado pelo Evangelho, através do ministério de John Wesley. E a Bíblia diz, a história diz que ele mudou a vida de pessoas, né? Ele foi quem liderou o fim do tráfico de escravo no Reino Britânico. Pois é, através do ministério de John Wesley. Quem era John Wesley? Um grande homem de Deus, evangelista da palavra de Deus. Deus usou para que esse homem aqui no poder tivesse uma situação mudada, um tráfico de escravo, algo feito por debaixo dos panos, uma quadrilha, e Deus mudou situações. Pois é. O Estado e a política. Olha, o Estado tem como função garantir por meio de política pública as condições necessárias para a vida digna da sociedade. Olha, a palavra de Deus diz que as autoridades instituídas são para disciplinar as obras más e enaltecer quem faz o bem. Tá? Romanos, capítulo de número 13, versículo 3 e o 4. O que é isso? Quando diz que a palavra de Deus diz que as autoridades instituídas são para disciplinar as obras más, ou seja, são para corrigir as obras mal, as obras que estão má, as coisas ruins, e enaltecer o que faz o bem. Então, essa é a ordem de Deus na política. Tá? Essa é a ordem de Deus na política. O problema é que uma grande maioria entra na política e, em vez de serem enaltecidos pelas obras do bem, eles são
eles são escândalos. Eles são escândalos por causa das maus obras, por causa das má obras que eles cometem. E por esse motivo que a política no meio evangélico não são vistas com bons olhos, porque nós temos uma convicção ou uma autoanálise meia que grosseira, mas é verdade, que todo político é ladrão. Então nós temos essa visão. E uma vez todo político sendo ladrão, se o evangélico entrar na política, ele também irá ser ladrão. Mas não é uma regra, não necessariamente, porque uma vez ele sabendo que ele precisa enaltecer e glorificar o nome de Deus, ele tem que fazer a diferença, é o que nós estamos ensinando aqui, fazer a diferença. E ele fazendo a diferença, ele pode ser um político que faz a diferença e enaltecer o nome do Senhor. Tá? Aqui nós vamos estar falando sobre, olha, assim como vivemos num Estado democrático de direito, onde tanto cidadãos quanto autoridades instituídas têm direitos e deveres mediante a Carta Constitucional do país, isto é, vivemos no império das leis e, por isso, devemos exercer o mesmo princípio de submissão do Estado. Olha, muito bem. Aqui eu gostaria de comentar um pouquinho aqui, para que nós entendamos. Aqui nós precisamos, eu grifei aqui a palavra Estado Democrático de Direito. O que é Estado Democrático de Direito? Olha, para nós entendermos o que é Estado Democrático de Direito, nós precisamos entender isso aqui, ó, Estado de Direito. Então nós vamos comentar aqui um pouquinho sobre Estado de Direito, depois nós vamos voltar no Estado Democrático de Direito. Olha, isso aqui é um subsídio, é um subsídio, não é bíblico o subsídio, é um subsídio teológico que eu acrescentei na lição. Olha, o que é o Estado de Direito? Olha, eu coloquei aqui ED de Estado de Direito para abreviar, para facilitar aí na leitura. O Estado democrático, o Estado de Direito, teoricamente, é o que está escrito na lei. Ou seja, o Estado, assegura a igualdade formal entre os membros da sociedade sem uma atuação efetiva e concreta do poder público, no sentido de impedir distorções de ordem material. Bom, isso, vamos entender o que é isso. Olha, o Estado de Direito já existe na Constituição Federal. É uma lei que está escrita. É uma lei que assegura a igualdade de uma maneira formal entre os membros da sociedade. Tá certo? Então isso está amarrado na Constituição. Tá? Teoricamente, ela existe, é formal entre os membros da sociedade, sem uma atuação efetiva e concreta. Ou seja, teoricamente não atua. Está lá, é uma lei criada no poder público, sabe? E é uma lei existente. Muito bem. O Estado Democrático de Direito, agora explicando o Estado Democrático de Direito, que é o que nós falamos na nossa lição lá, onde diz aqui, ó, olha, assim como vivemos num Estado democrático de direito,
onde tanto cidadãos quanto autoridades instituídas têm direitos e deveres. Olha, então falamos disso, né? Direitos e deveres. O Estado de Direito existe, é uma lei onde assegura a igualdade formal entre os membros da sociedade. Isso é o Estado de Direito. Agora, democrático de direito, e eu particularmente poderia dizer Estado de bem-estar social, ficaria assim mais elegante, Estado do bem-estar social, mas a palavra correta, mais técnica, seria Estado democrático de direito. O EDD, que é no Estado democrático de direito, é previsto não apenas a promoção de igualdade formal, mas a imposição de metas, ou seja, de direito e deveres, quanto à construção de uma sociedade livre e justa, solidária. Está no artigo 3º da Constituição Federal, da CF, Constituição Federal. Então, no Estado Democrático de Direito, as leis devem possuir conteúdo formal e material. Formal é o que está dizendo na lei, é o que eu expliquei lá no Estado de Direito. Material é o que seu conteúdo deve estar de acordo aos princípios constitucionais derivados do Estado Democrático de Direito. Ou seja, ele é material quando está aqui no Estado de Direito, ó, no sentido de impedir distorções de ordem material. Quando essa imposição aqui não acontece a imposição. Então o que acontece? O democrático, a parte democrática, que é a democracia, dá o direito ao cidadão de exercer o seu direito. Tá certo? Então, olha, constitucionais derivados do Estado Democrático de Direito, sendo o principal deles os princípios da dignidade da pessoa humana. Então, quando eu tenho esses princípios de dignidade da pessoa humana, então aí sim ele é Estado Democrático de Direito. Dignidade da pessoa humana. E essa dignidade da pessoa humana aí tem alguns deles, né? A lealdade, a insignificância, no qual nós temos que ser leal para com as pessoas, não considerar o outro insignificante, a austeridade, a confiança, tá certo? São aí alguns deles aí na qual temos que ser a humanidade, a necessidade, tá certo? A necessidade é que temos que o Estado democrático tem que dar essa formalidade, digamos assim, para a pessoa humana. A necessidade, a pessoa tem diversas necessidades numa sociedade. Então, isso é o direito. Então, o Estado Democrático de Direito, a pessoa tem o direito e os deveres. Uma coisa é o meu direito e outra coisa é o meu dever. Eu tenho o direito disso, mas eu tenho o dever daquilo. Então, uma coisa não descaracteriza a outra. Muito bem. E o Estado e a Bíblia? Olha, o Novo Testamento relata o Estado como instrumento ordenado por Deus. Assim, os que resistem ao Estado afronta a Deus. Romanos 13:2. Por quê? Porque
Olha, neste contexto, o Estado é servo do Altíssimo para aplicar a justiça. Lembra que eu falei? O Estado o Estado de Direito é uma lei e ela trabalha para fazer esse processo. Então, o Estado é um servo de Deus para aplicar a justiça. Enquanto muitos assumem o poder, eles não praticam a justiça, eles cometem injustiça para buscar, visando o seu próprio ego, o seu próprio enriquecimento, o seu próprio prazer, o bel prazer de si próprio. Então, quando isso acontece, isso não está correto. É por isso que vemos como cristão, muitos de nós vemos como cristão, a política um meio satanizado. Por quê? Porque este processo aí entre a democracia, onde que comentamos agora sobre o Estado Democrático de Direito e o Estado de Direito, essas coisas, de uma certa maneira, o papel aceita muito isso, mas na prática isso não está muito claro, até porque uma grande maioria da nossa sociedade não sabe os seus direitos e os seus deveres. Não está explícito isso para ele. E ele não sabe fazer essa separação. Então, não é de interesse do Estado de Direito esclarecer a democracia de uma maneira clara para essas pessoas que têm essa dificuldade. Por quê? Porque se essas pessoas forem esclarecidas, eles perdem o poder. Tá? Eles perdem a sua mamata, digamos assim, lá no poder, né? E aí já viu como são as coisas. Muito bem, vamos dar continuidade aí na nossa leitura. Logo, ele não é problema para os que fazem o bem, mas para os que praticam o mal. Tá vendo? Tá vendo o que eu acabei de falar? Nesse contexto, o Estado de Direito, o Estado é servo do Deus, do Altíssimo, para aplicar a justiça. Logo, ele não é problema. Uma vez que ele pratica a justiça, ele não é problema para os que fazem o mal, e sim para os que fazem o bem, e sim para os que fazem o mal. Certo? Então é isso aqui que é um pouquinho confuso, mas se você dá uma pausa no seu vídeo aí e ver algumas vezes, você vai entender o que realmente a Bíblia tem lá as referências. Primeiro a Pedro, capítulo 2, versículo 14, Romanos, capítulo 3, versículo 4, e aí você vai entender o que a Bíblia relata. Busca entendimento de Deus, do Espírito Santo, ele vai te mostrar, entender, abrir a mente para que você entenda. Assim é lícito pagar tributo e imposto ao Estado, bem como temos a recomendação de orar pelas autoridades públicas. Tá certo? Isso aqui é um dever. O dever. Uma vez o Estado o direito, né? O Estado tem o direito de receber os impostos, é lícito que pagamos imposto, é lícito que ele nos cobre impostos, que foram impostos sobre nós, sobre a sociedade. De outro lado, a sociedade tem o direito de fazer o bem e não fazer o mal, uma vez que muitos está no poder fazendo este mal, porque os que estão no poder são os criadores desses impostos e desses tributos, mas eles já criam nesse sentido da sociedade pagar uma coisa que foi criada já com a intenção maldosa, tá? Muito bem. Agora vamos ao nosso segundo tópico. Vamos falar sobre a separação do Estado da Igreja, uma herança protestante. Vamos explicar o que é isso. Aqui nós temos 3 subtópicos. Vamos falar da união entre a Igreja e o Estado, a separação entre a Igreja e o Estado
o modelo de Estado laico brasileiro. Vamos falar do nosso país, nosso Brasil. O que diz a união entre a Igreja e o Estado? O conceito de Estado laico é compreendido como a separação entre o Estado e a Igreja. Significa que um não pode interferir nas atividades do outro, e assim vice-versa. E o outro também, um no outro, um não se interfere nas atividades do outro. Então, isso aqui define Estado laico. No ano de 313, Constantino e Licínio, imperadores romanos do Ocidente e do Oriente, representativamente promulgaram o Edito de Milão. Vamos ver o que o Edito de Milão diz. O decreto outorgou liberdade e tolerância religiosa aos cristãos no Império Romano. O imperador Teodósio decretou em 380 d.C. o Edito de Tessalônica, estabelecendo o cristianismo como religião oficial do império, do imperador. O cristianismo estabeleceu aí a religião oficial do imperador. Vamos ver o que é isso. No edito, prometia vingança divina e castigo do Estado ao que a quem não aderisse à lei, quem não concordasse com a lei. A partir de então, a união entre a Igreja e o Estado passou a ser indiscutível. A exemplo da formação da nação de Israel, o início desta união trouxe até benefício, mas em seguida essa mistura foi trágica. 1 Samuel, capítulo de número 10, versículo 1, capítulo 8, versículo 10 ao 19, está falando isso aí. Muito bem. Num subsídio bíblico aí, para a gente entender o que está falando, eu fiz aí um estudo à parte aí, e eu dei o nome aí de subsídio bíblico. Por quê? Porque extraí da Bíblia a minha a opinião. Olha o que diz. A exemplo da deformação da nação de Israel, que eu acabei de ler, da nação de Israel, o início desta união trouxe até benefício. Olha, temos aí, olha, a disposição do Senhor de conceder ao povo um rei humano, de modo algum significa a perda de seus direitos divinos, com o grande rei sobre sua herança ou posse. Ou seja, o que é isso? Uma vez Israel, como nação de Israel, como a deformação desta nação, no início trouxe benefício, só que em seguida essa mistura foi trágica. O que é isso? Porque Israel, eles se misturaram com outras nações na qual Deus não permitia que aquilo acontecesse. Biblicamente, não podia acontecer. Israel fez esse processo. E por esse motivo, Israel acaba pagando. Olha no subsídio bíblico que eu fiz aí. Olha, a disposição do Senhor de conceder ao povo um rei humano, de modo algum, significa a perda de seus direitos. Olha, quando Israel pede um rei humano, então aquele processo não significaria que eles perdiam o seu direito, desde que eles obedecessem a palavra de Deus. Não perderiam o seu direito divino. Com o grande rei, ou seja, com o grande rei, o rei aí em letra maiúscula quer dizer o rei, o Senhor. Não necessariamente eles perdiam esse direito com Deus.
sobre a herança ou posse. Ou seja, o rei nomeado deveria ser como vice-regente dentro de uma estrutura de autoridade que o próprio Senhor determinaria. Durante o período do juiz, o libertador herói tipicamente recebia a autoridade do Senhor e executava a tarefa militar. No entanto, com a instituição do reino, essas duas funções foram divididas. O profeta se tornou aquele que recebia e mediava a autoridade divina, e o rei se tornou o agente militar estabelecido. Essa estrutura dupla não apenas é evidenciada na primeira responsabilidade dada a Saul, viu? Mas também fornece o pano de fundo essencial para uma compreensão do rompimento final entre Samuel e Saul e sua rejeição pelo próprio Deus. Muito bem. O que é isso aqui? Conhecemos esta passagem bíblica que começa lá, onde diz que Saul ele não obedece uma ordem que foi dada por Deus, uma vez ele sendo o rei, escolhido como o libertador, digamos assim, herói daquela sociedade da época. Ele tinha a sua responsabilidade de executar uma tarefa militar. E o profeta Samuel, na qual estava ali com ele, que Deus falava com o profeta Samuel, e o profeta alertava a Saul e dava as diretrizes para Saul, dava as profecias para Saul como ele deveria fazer. Saul, certa feita indo para a guerra, foi dada uma ordem para que ele destruísse uma nação, um povo, e que de lá não pudesse trazer nada. E a Bíblia diz que ele, por sua própria conta, ele não cumpriu estas ordens. A Bíblia diz que ele mata alguns exércitos e ele deixa outras coisas vivas, digamos assim. Ele deixou um determinado gado de um despojo lá do adversário e ovelhas, algumas coisas ele deixa vivo lá, e por conta própria, quando a ordem era para destruir. E isso foi abominável a Deus, porque ele não obedeceu. Por esse motivo, ele que já vinha com o seu reino já abalado por outros procedimentos que fez contra o Senhor, ele foi rejeitado. Mas quando fala que esta mistura antes, no início teve benefício, mas depois foi tragédia, foi trágico, pelo fato da desobediência. Quando há uma desobediência, há um julgo desigual no processo. O julgo desigual é que faz o sofrimento de uma nação. Quando o rei, ou o governo, ou o ministro, aquele que está no poder, no caso aqui, o exemplo dado aqui foi de um reinado. Tá certo? Porque nós estamos falando aqui perante a Bíblia, de um reinado. Quando isso foi desobedecido, a Bíblia diz que não deu certo o seu reinado. Por quê? Porque não teve um cumprimento de um acordo perante Deus. Olha, e a separação entre a igreja e o Estado? Ao fim da Idade Média, os ideais humanistas valorizavam os direitos individuais do cidadão, e isso despertou nos cidadãos a necessidade de reformar a igreja, especialmente o clero, que seria o sacerdote, né?
Os abusos da reforma e a venda de indulgência deflagraram a reforma em 1517 na Alemanha. Olha, isso aqui estava acontecendo. O Império Romano, eles começaram a colocar vendas de santinhos, de indulgências, de objetos, como uma garantia de salvação, tá? Uma garantia de salvação. Aí aparece lá nessa época, 1517, na Alemanha, o monge Martinho Lutero. Ele rompeu com o catolicismo romano. Ele era um monge do catolicismo. E quando ele descobre que estava sendo enganado aí pela Igreja Católica no fato da venda de indulgência como uma garantia de perdão de pecados, ele percebe perante a Bíblia Sagrada, que estava errado, que o pecado não poderia ser vendido, trocado através de uma imagem, de uma indulgência, ele percebe que o perdão de pecado era só através de Cristo. Isso ele percebe biblicamente. E aí ele vai para... o que acontece aqui. Foi a partir da reforma que, paulatinamente, os conceitos de liberdade, de tolerância religiosa, de democracia e de separação entre igreja e Estado foram alcançados ao status de direitos fundamentais. Olha, aí vem as teses de Lutero. A Bíblia diz que ele, percebendo esse processo, ele escreve aí as 96 teses e ele afixa na porta da igreja. E aí ele arruma um problema, tá? A palavra de Deus mostra que a ideia de Estado e igreja não dará bons resultados. O Estado não deve interferir na igreja e nem a igreja no Estado. Todavia, o povo de Deus jamais deve faltar com a sua voz profética diante das injustiças e pecados sociais. Tá certo? Então, o Martinho Lutero, como homem de Deus, levantado por Deus para influenciar uma nação, ele percebe ali, Deus abre os olhos, e a Bíblia diz que o meu povo perece por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E ele aqui foi aberto os seus olhos para entender o poder de Deus. E ele entendeu que o pecado não poderia ser comprado, né? Porque já tinha sido comprado. O preço de sangue. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para perdão de pecados. E isso já tinha sido comprado. Modelo de Estado laico, no caso do Brasil. A Constituição do Brasil outorga aos cidadãos plena liberdade de crença e garante o livre exercício dos cultos e liturgias, além da proteção do local de adoração. Artigo 5º da Constituição Brasileira. Olha, no artigo 19 está definida a separação entre o Estado e a Igreja, mas ressalva na forma de lei a colaboração de interesse público. O que é isso? É que temos liberdade de expressão e liberdade de adorar a Deus, uma vez isso nos dado esse direito, tá? Onde essa lei ela nos colabora com interesses públicos. O que é o interesse? Alguém interessar pela palavra, ele tem liberdade para adorá-lo, para ouvir, para se reunir
nas igrejas, nas congregações, sem nenhuma interferência do Estado. Enquanto isso não era possível no passado. Vamos estar falando isso no nosso próximo tópico. Desde os primórdios, o ser humano tem a necessidade de cultuar a Deus. Portanto, o Estado não pode negar a natureza religiosa do indivíduo. É isso que eu acabei de dizer. Tá? Desde os princípios, o ser humano tem essa necessidade de adorar a Deus, uma vez ele adorando a Deus, ele tem esse direito, essa necessidade. Por esse motivo, o Estado não pode negar essa natureza religiosa do indivíduo por causa desse direito que foi concedido a ele. Terceiro subtópico aí, vamos estar correndo aí para a gente chegar aí no nosso ponto final da nossa aula. Como o Estado deve lidar com a política? Vamos falar? Aqui nós temos 3 subtópicos: perigo da politicagem, como delimitar a atuação da igreja e ajustando o foco da igreja. Olha, perigo da politicagem. O cristão precisa tomar cuidado com a politicagem e definir como temor a Deus a sua atuação política. Tá? Os dicionários, em geral, conceituam politicagem como política, relez e mesquinha de interesses pessoais. O perigo dos atos politiqueiros envolvendo os cristãos é colocado em descréditos o Evangelho e a Igreja. E aqui nós comentamos, vou ler todos aqui para a gente comentar. Assim, os políticos contrariam as convicções cristãs, não podendo receber o apoio nem o voto da Igreja. No cristianismo primitivo, a Igreja em Corinto foi advertida a observar o seguinte princípio: não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há em Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Pois é, até aqui nada desabona o que falamos, tá certo? Então, uma vez que eu começo a trazer política para a igreja, no sentido de politicagem, no sentido de interesses próprios, então eu estou trazendo um julgo desigual por aquilo que eu creio. Por esse motivo, o Evangelho acabou em descrédito. O Evangelho ele descredibiliza a política por causa da politicagem, por causa dos interesses pessoais, das mesquinhas, quando fala políticas, relés e mesquinha de interesses pessoais. Quando isso é trazido para a igreja no sentido de interesses pessoais. Por esse motivo é que acabaram em descrédito. No cristianismo primitivo, a igreja em Coríntios foi advertida a observar o seguinte princípio: não vos prendeis ao jugo desigual. Olha, não vos prendeis ao jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, que eu acabei de ler, e o fiel com os infiéis. Olha, aqui nós temos aqui nesta imagem uma imagem de um boi que puxa carro com o jugo, onde o jumento, por mais que ele queira se aprumar e colocar a altura do boi, ele está aqui num jugo desigual. E por esse motivo, ele não irá
ter uma continuidade nesse processo. Por quê? Porque esse jugo é desigual para ele, certo? Aqui nessa segunda imagem nós temos aqui um casal, né, também como, digamos aqui, como jugo desigual. E aqui nós vemos que o homem aqui, acima dele aqui, nós vemos aqui um cigarro, vemos aqui uma imagem de uma pessoa seminua, e aqui algumas coisas que não dá para definir o que é. E aqui nós vemos ela, aqui acima dela nós vemos aqui uma imagem de uma Bíblia, uma imagem de uma pessoa pensando, que aparentemente pode ser ela mesma, e uma imagem da igreja. Isso aqui está significando que ela pertence à igreja e ele aqui não pertence à igreja. Então, quando isso acontece, forma um jugo desigual. Então, relatando que isso aqui é apenas uma ilustração, amados. É uma ilustração. As duas imagens aqui é uma ilustração do que nós lemos, certo? Tá, mas nessa ilustração aqui, representa aqui que ela pertence à igreja e ele não pertence. E até no início, quando isso está acontecendo, quando isso está namorando, quando namorados, isso aqui não tem problema algum, muitas vezes, né? Tem, lógico, porque eles são ensinados para que isso não venha a acontecer. Explicamos aqui que a nação de Israel, no passado, teve esse problema. Por esse motivo, aconteceu que eu acabei de explicar lá, Saul entrou em contradição com a palavra de Deus e foi reprovado por Deus. Por isso, foi descaracterizado seu reino. E aqui é assim, acontece isso aqui, ó. Quando isso acontece, não tem a bênção de Deus. Quando não tem a bênção de Deus no casal, o que acontece? Acaba entrando em jugo desigual e a tendência é não dar certo. Por quê? Porque começou errado. E tudo que começa errado, acaba errado. Olha, segundo subtópico. Como delimitar a atuação da igreja? Ó, os princípios éticos devem ser estritamente observados, tá certo? O púlpito da igreja não pode dar lugar ao palanque eleitoreiro. Acabei de falar, tá? Igreja não é lugar de palanque e palanque. Muito bem. É verdade que a igreja precisa de conscientizar política, da conscientização política. Também conversamos sobre isso. Mas isso não significa ocupar o espaço de adoração e pregação da palavra com campanhas políticas ou com campanhas eleitorais. Tá? É isso aí. Nesse sentido, a conscientização política da igreja deve ser fundamentada em princípios cristãos. Isso significa que o cristão deve analisar as propostas e as ideologias dos partidos políticos sobre a ética cristã. Isaías 5:20. Pois é. O que diz lá em Isaías, no capítulo 5 e o versículo de número 20? Vamos ler para a gente ver o que está dizendo lá? Isaías, capítulo de número 5 e o versículo de número 20. Olha o que diz Isaías, capítulo 5 e o versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Porém o amargo por doce, põe o amargo por doce e o doce por amargo. Então, é a palavra de Deus que está dizendo. Ai destas pessoas que chamam o bem mal e o mal bem, o doce amargo e o amargo doce. Pois é, essas pessoas vão ter com Deus. Ajustando o foco da igreja. Olha, o povo de Deus não pode limitar-se a fazer oposição e oferecer resistência à iniquidade no poder temporal. Tá? Não pode depositar suas confiança e esperança nas decisões políticas. As lideranças devem incentivar o avivamento espiritual. O avivamento liderado por John Wesley, de 1703 a 1711,
1891, trouxe mudanças sociais significativas na Inglaterra, pois o mal realmente a ser combatido pela igreja é o pecado. Então, amados, não podemos jamais perder a nossa consciência e natureza espiritual. Pois é, quando nós nos colocamos à disposição, lembra dos 3 que comentamos lá no início da aula? José, Esther e Daniel? Pois é. Aqui, vamos acrescentar aqui John Wesley. A Bíblia diz que uma pessoa foi usado no ministério de John Wesley para combater um problema sério no Reino Britânico, da venda de escravos, tráfico de escravos. Deus pode levantar homens, ainda hoje, sabe, no nosso Congresso Nacional, no nosso país, contra as mazelas ruins do nosso país. Pode sim. Agora, para isso, como servos de Deus, como líderes espirituais, nós precisamos nos colocar à disposição de Deus para que Deus nos use a nossa inteligência, nos dê sabedoria para ir ao campo, lutar contra essas injustiças. Muito bem. Quando a mensagem de arrependimento for pregada ao mundo, então vidas serão transformadas. Tá? O Espírito Santo terá liberdade para convencer os ouvintes do pecado, da justiça e do juízo. Tá? É o Espírito Santo que convence. Muito bem. Por final aqui, nós vemos o seguinte. À medida que verdadeiras conversões a Cristo ocorrem, na mesma proporção, a nossa nação sofre transformações espirituais e sociais. Pois é. À medida que há uma transformação verdadeira na pessoa de Cristo, as coisas vêm também por tabela, na mesma proporção. Quando a vida transforma espiritualmente, a sociedade muda. Quando socialmente fazemos as coisas do bem, automaticamente do outro lado as coisas boas acontecerão. Quando um governo pratica o mal, tudo de ruim atrai. Muito bem, e agora chegamos à nossa conclusão. Diante do cerceamento de algumas liberdades, a igreja começou a despertar para a realidade política. Tá. As mudanças e as transformações sociais passam pelo processo político. Por quê? Porque então não eleger candidatos verdadeiramente vocacionados para a vida pública e que representam a moral cristã? É uma pergunta. Por quê? Preste atenção na conclusão. Diante do recenseamento de algumas liberdades, a igreja começou a despertar para a realidade política. A igreja diz que está despertando para a realidade. Olha, as mudanças e as transformações sociais passam pelo processo político. Então, por que nós não elegemos pessoas moral e cristã para os poderes? Vamos refletir. Temos uma eleição aí, dentro de aproximadamente 4 meses, e isso serve para a nossa reflexão. Quem nós devemos votar? Quem nós devemos colocar lá no poder? Tá certo? Muito bem, continuando aí. Por que não apoiar políticos que rejeitam as eleições contrárias aos princípios cristãos? Por que nós não vamos rejeitar aqueles que estão lá no poder, que já está lá há não sei quanto tempo, e que são contrários às leis que
deterioram o princípio cristão? Também é outra pergunta, para nós refletirmos. Muito bem. Para tanto, a igreja precisa ocupar o seu espaço e influenciar positivamente a sociedade. E aí eu te deixo uma reflexão aí em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Veja lá o que Jesus fala sobre este assunto. Tá certo? Você, como servo de Deus, precisa influenciar positivamente uma sociedade. Qual é a sociedade que você vive ao seu redor? Na empresa, no bairro que você mora, na tua cidade, tá certo? Quem sabe na escola, na faculdade. Qual sociedade você convive no dia a dia? Você influencia essas pessoas positivamente? Você tem ocupado, como igreja, o seu lugar nesse espaço, influenciando positivamente essa sociedade, seja ela quantas pessoas forem que está ao seu redor? É uma pergunta também. Leia Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Amém? Que Deus em Cristo abençoe e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Amém?